Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 13 e o versículo de número 24. Assim está escrito: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Estas foram palavras ditas por Jesus quando, numa oportunidade, ele estava caminhando com os seus discípulos e, após algum ensinamento, surgiu no coração de um dos discípulos uma pergunta. E ele chegou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Então, a resposta de Jesus foi esta que acabei de ler. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, essa resposta de Jesus deixou claro que a salvação oferecida por Jesus, ela é universal, ela é oferecida a todos, indistintamente, sem nenhuma discriminação por idade, posição social, cultura, raça, cor, nada disso. Para todos é oferecida a salvação. Porém, nem todos dão crédito à salvação, nem todos estão dispostos a atender à orientação do Senhor. Quando Jesus diz que a porta é estreita, significa que existe uma outra porta que é larga. E no outro texto, o Senhor Jesus está dizendo que a porta larga e espaçosa, e há muitos que entram por ela. Mas a outra porta, referindo-se a esta, que é estreita, apertada e há espinhos, são poucos que encontram esta porta. E o Senhor Jesus disse: porfiai. Porfiar é lutar, é batalhar, é se esforçar, é ter um propósito definido, ter um comprometimento com o Senhor para entrar pela porta estreita. Por que porfiar? Porque os atrativos para entrar na porta larga são muito grandes. Os atrativos, eles são feitos de maneira estratégica para persuadir, para convencer, para encher os olhos das pessoas e criar nelas determinados desejos. E por conta disso, elas então se lançam à porta larga e espaçosa. Mas não sabem que o fim desta decisão de seguir por uma porta larga e espaçosa é a perdição. Ao passo que o que Jesus orientou aqui, dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, é ela que conduz ao caminho da salvação. O caminho é estreito, o caminho é apertado. A ordenança de Jesus é certa, é segura. Então nós não podemos querer servir a Jesus e andar de qualquer maneira. Servir a Jesus a nossa moda. Não. Jesus deixou um modelo para servirmos a Ele. E Ele nos diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. E aqui Ele disse: porfiai, quer dizer, procura com diligência, esforça, compromete, toma a sábia decisão de entrar pela porta estreita. Ele diz: eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão entrar? Não poderão entrar porque existem aqueles que querem entrar na porta estreita e nesta porta eles querem viver como viviam antes na porta larga e espaçosa. Então não há jeito, não dá certo, não tem como. A pessoa, para entrar na porta estreita, ele precisa, em primeiro lugar, chegar-se a Jesus, pelo convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Então o importante é estas pessoas, quando Jesus chamá-las para a salvação, dar ouvido ao convite de Jesus e vir a Ele. E Ele vai orientar um caminho. O caminho para servir a Jesus não é um caminho fácil, não é um caminho largo, não é um caminho que com qualquer coisa se anda nele, não. No caminho de Jesus existem exigências, mas se observarmos e atentarmos com fidelidade, lealdade, temor e obediência, este caminho e estas exigências vão nos preparar a estar na presença do Senhor. Deus abençoe a irmã Antônia Félix. Muito bem, pois é. Santa Margarida. Passei por lá em 1988, já faz um tempinho. Deus lhe abençoe, minha irmã. Então, é importante nós sabermos isto. Jesus está dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita. Há muita gente nos nossos dias que querem servir a Jesus do jeito que estão, do jeito que vivem no mundo, e uma vez que vem a Cristo, eles querem continuar daquele mesmo jeito. Mas o Senhor Jesus não aceita bagagem, não aceita maquiagem, não aceita uma coisa só de aparência, não. Porque existem aqueles que quando estão reunidos com os irmãos no culto, na igreja, ou num lugar para oferecer um culto a Deus, têm um comportamento. Quando eles saem dali, vão para outro lugar, eles têm outro comportamento totalmente diferente daquele. Então não é assim. Para se servir a Jesus, tem que ter a decisão. Tem que estar disposto a fazer morrer as paixões carnais, as suas tendências, aqueles desejos que não agradam a Deus e não faz parte de quem serve a Jesus. Então é preciso abrir mão destas coisas. O Senhor Jesus, ninguém que se dispõe a seguir a Ele e olha para trás e fica com os cuidados do mundo, não está apto para servi-lo. Por isso é que muitas pessoas vêm e não permanecem, não continuam. Elas vêm, parece que quando observa o caminho por onde tem que andar, elas desistem, porque acham que é melhor viver a vida sem Jesus do que uma vida com Jesus. Mas para viver uma vida com Jesus, não é de qualquer maneira. Jesus nos aceita do jeito que a gente chega. Derrotado, caído, quebrado, chagado, contaminado, do jeito que a gente chegar, Ele aceita. Só que não permanece desse jeito. E o segredo da salvação na vida da pessoa é que quando Jesus entra no coração dela, há uma mudança, uma transformação radical. E essa transformação, ela começa de dentro. E a pessoa então se coloca na disposição do Senhor Jesus para obedecer e ser fiel em tudo. Deus abençoe, irmã Cristiane, pastor Edson. Para seguir a Jesus em tudo. Então é uma vida de renúncia. Porque é preciso abrir mão daquelas coisas que vinham nos dirigindo, nos dominando, alimentando o nosso ego, a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vaidades. Agora com Jesus é diferente. O nosso foco é outro. Nós temos que olhar para Jesus, servir a Jesus, obedecer a Jesus, estar disposto a fazer o que Ele quer e abrir mão daquilo que Ele pedir. Então Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Mas todos aqueles quantos o Senhor Jesus tem chamado para a salvação e tem vindo a Ele e tem aberto mão e tem deixado para trás aquelas coisas que não agradam, que não glorificam a Deus, tem aceitado o caminho que Jesus tem colocado diante delas, este caminho estreito, este caminho apertado, este caminho espinhoso, este caminho difícil, mas eles estão caminhando na certeza de que o Senhor Jesus está presente com eles e vai dando graça, vai dando força, vai abrindo entendimento, vai conduzindo em segurança e eles vão caminhando, vão triunfando, vão vencendo, vão crescendo na fé, na experiência e na comunhão com o Senhor Jesus.
E é notório a mudança que Jesus faz na vida daqueles que se voltam para Ele, que se entregam a Ele. A pessoa olha uma pessoa que conhecia antes e quando ela passa a servir a Jesus, parece que é uma outra pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque isto é o impacto que a vida de Jesus, a entronização de Jesus no nosso coração faz. Por quê? Porque anteriormente o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos negócios eram todos descontrolados. Eles tinham objetivos variados para alimentar a carne e levar tributo a Satanás. Uma vez que Jesus entrou no nosso coração, aquele espírito mal que nos dominava, ele saiu, ele foi embora. Nós somos libertos. Jesus veio fazer morada, ele colocou ordem na nossa casa. Ele colocou ordem no nosso coração. Ele mudou o nosso pensamento. Ele abriu a nossa visão. Ele santificou a nossa audição, a nossa percepção espiritual. E o nosso coração agora, que está habitado por Jesus, nós vamos praticar realmente ações e vamos ter comportamentos que vão condizer com a vontade de Jesus. E, portanto, vamos estar agradando o coração do Senhor Jesus. Mas é preciso isto porfiar por entrar pela porta estreita. Nós não podemos facilitar. Há pessoas que por muito tempo serviram ao Senhor, serviram direitinho, no caminho apertado, na porta estreita, com fidelidade, com temor, com obediência, mas de uns tempos para cá, parece que abriu a porta e está trazendo muitas coisas que não são agradáveis a Deus para com aquilo servir a Jesus. Jesus não aceita um culto contaminado. Jesus não aceita uma adoração misturada com pecado. Não. É preciso ser separado. O mundo não tem nada para nos oferecer e muito menos para acrescentar na nossa adoração a Deus. Os elementos para nós adorarmos ao Senhor, eles partirão de Jesus para a nossa vida à luz da palavra de Deus. O mundo não tem nada para oferecer, não pode nos ensinar nada em questão de adoração, porque o mundo não adora a Deus, o mundo adora Satanás. E Satanás é o inimigo de Deus. Ele procura derrotar as vidas e enganá-la com as mentiras. Mas quem serve a Jesus, quem está porfiando, cada dia vem uma proposta para mim, cada dia vem uma proposta para você, para o outro, para aquele outro. Todos nós, cada dia estamos enfrentando aí propostas malignas que vêm sobre nós, e não é assim, não é desse jeito, isso pode, aquilo pode, não podia antes, mas agora pode. Ora, o que era pecado antes não continua sendo pecado? Por que antes não podia e agora pode? Alguma coisa está errada. Nós não podemos dar ouvido a este sussurro. Nós temos que estar centrados na palavra de Deus, comprometidos com a verdade, com o temor, com a fidelidade diante de Deus. E nós precisamos ir. O discípulo perguntou, são poucos os que se salvam? Porque ele entendeu que quando Jesus começava a ensinar, ele entendeu que precisava abrir mão de muita coisa. Então ele pergunta, são poucos? Jesus disse, porfiai, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Porque eles querem entrar com tudo que trazem do mundo. E Jesus não aceita. Jamais aceitou e não vai aceitar. Não é agora que a coisa mudou. Para Jesus não mudou. Jesus é imutável, a palavra é imutável, a salvação de Deus é certa, é fiel, mas tem a condição pela qual Jesus salva e coloca a pessoa no caminho para servir a Ele, para ter experiência, para crescer em fé, em comunhão, desfrutar os benefícios que acompanham a salvação, porque quem vive da maneira que está no mundo não está desfrutando de salvação.
não está desfrutando as bênçãos que acompanham a salvação, porque está dividido entre dois senhores. E a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e vai aborrecer o outro. Então é preciso decidir: servir a Jesus, atender o caminho que ele coloca diante de nós, caminhar com obediência e não abrir brecha para o mundo. O mundo é uma ilusão, é um engano. Ele quer nos tirar da presença de Jesus. E se o mundo fosse bom, nós estaríamos lá até hoje. Jesus morreu porque o mundo não presta, para vencer o mundo, o pecado, a carne e tudo. E a vitória de Jesus, ela é colocada agora à nossa disposição, e pelo sacrifício de Jesus, nós somos perdoados, nós somos libertos, nós somos transformados, saímos das trevas, viemos para a luz, saímos da perdição, viemos para a salvação, saímos da porta larga, entramos pela porta estreita, mas é a porta do céu, é a porta que vai nos levar à presença de Deus. Nós não podemos desviar deste caminho. Vamos seguir firme, vamos permanecer fiel, vamos com obediência e fechar o ouvido a toda a proposta de Satanás, que agora podemos acrescentar uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, uma coisinha depois, quando pensa que não. Nós estamos de corpo e alma no mundão, dizendo que estamos servindo a Jesus, quando na verdade não estamos. Então é preciso decidir, ficar com Jesus. Há um hino que o cantor diz: eu prefiro ficar com Jesus. Com Jesus é muito melhor. O mundo não tem nada que presta. O mundo é uma ilusão, é um engano, é uma utopia. Mas a salvação em Jesus é uma realidade. E a salvação é para a eternidade. Não é somente para os poucos anos que temos aqui de vida física nesta terra. Não. É para nós irmos à eternidade e vivermos para sempre na presença do Senhor, nosso Deus. Quem anda pela porta larga e espaçosa e não vem a Jesus, vai encontrar no fim a perdição eterna. Mas a salvação está sendo anunciada em alto e bom som pelos 4 cantos desta terra, e todos estão ouvindo falar de Jesus. Naquele dia, quando será chamado ao acerto de conta, ninguém vai dizer que não ouviu falar de Jesus, porque o evangelho está sendo proclamado por todos os meios disponíveis. Depende a pessoa atentar para a palavra de Deus e entender o amor de Deus e o sacrifício que Deus fez em entregar seu Filho para a salvação dos pecadores. Mas eles querem continuar no pecado e depois querem que o Senhor abra a porta para eles entrar para a salvação. Não! É preciso romper com o mundo e o pecado e crer em Jesus para a salvação. Embora que seja ainda no último instante de vida, como aconteceu com aquele ladrão na cruz do Calvário. Ele não tinha outra oportunidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas é preciso tomar uma decisão. E na maneira em que nós partirmos deste mundo, morrermos, é a maneira que nós vamos encarar o Senhor. Ou como salvos, ou como perdidos. Morreu perdido e vai aparecer diante de Jesus como salvo? Nunca, nunca, nunca. A palavra de Deus diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se tem que haver alguma mudança, alguma decisão, ela tem que ser tomada em vida. Depois que morre, não tem mais como decidir. Deus abençoe, irmã Mércia. O cantor Osés de Paula, ele canta o hino e diz: a melhor coisa que já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. E todos nós dizemos em coro com ele: a melhor coisa que nós fizemos em vida foi ouvir o chamado de Jesus e atender a ele e receber dele a salvação. Hoje estamos salvos, libertos e encaminhados para o céu. Por quê? Porque Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer.
Se ele fez por mim, ele fez por você, ele fez por você. Quem sabe você está ouvindo, ainda não está servindo a Jesus, não teve um encontro pessoal com ele. Eu quero te dizer hoje, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, entrega a Ele a tua vida, deixa Ele te salvar, deixa Ele te libertar, deixa Ele transformar o teu viver. Ele tem promessa de vida eterna para a sua vida, porque está dito aqui, muitos procurarão entrar e não poderão. Hoje você tem a oportunidade de entrar. Hoje você tem a oportunidade de convidar Jesus para o teu coração. Hoje salvação está disponível para você. Não deixe chegar um tempo em que não haverá mais oportunidade. Hoje, abra para Deus o teu coração e desfruta dele a salvação, a vida eterna e a libertação da condenação do pecado. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não acharão. Você que encontrou, você que achou, você que está na porta estreita, não queira trazer bagagem do mundo. Isso vai te comprometer, vai te tirar do caminho da vontade do Senhor. Obedece, cumpre a ordem de Jesus, a exigência de Jesus, é para o nosso bem, é para a garantia da nossa salvação. Nós não podemos brincar com isso. Os dias são maus, são de trevas, são tenebrosos. E o adversário está empenhando toda a sua força, estratégia e malignidade para tirar as pessoas da comunhão com Jesus. Não permita que isto aconteça com você. Fica firme no teu caminho. Não dê ouvido a Satanás. Ouça a palavra de Deus. Porfiai por entrar pela porta estreita. Fica neste caminho, estreito, apertado, espinhoso, de sofrimento, mas que terá um fim de glória, de bênção, de vitória, uma eternidade com Deus. Isso vai superar todo o sofrimento que nós tivermos aqui na terra. Sigamos adiante, firmes e fiéis, porfiai por entrar pela porta estreita. Querendo Deus, amanhã retornaremos.